Boa noite, Raniele. Felipe Costa, da Rádio CBN Paraíba. Você tem frisado nas últimas coletivas a palavra desgaste para afirmar que alguns jogadores estão pedindo para sair no segundo tempo, o que lhe tem forçado substituições. E essas substituições, essas mudanças acabam fazendo com que o time caia de rendimento. Eu queria que você pudesse falar para o torcedor rubro-negro como é que você está enxergando o comprometimento de alguns jogadores nessa reta final de Série D. Porque a competição oferece aos treinadores a semana cheia para trabalho. E aí dá tempo para descanso, dá tempo para preparação técnica, para o condicionamento físico. E mesmo assim, nos finais de semana, nos jogos, os jogadores têm demonstrado esse desgaste, como você tem relatado. Então, eu queria saber de que forma você está conversando isso com os jogadores, a questão do extracampo, do comprometimento dos atletas nessa reta final de Série D. Afinal de contas, faltam 3 jogos para o clube contemplar a temporada de 2021 com mais um ano histórico para o Campinense Clube. Obrigado. Bem, o desgaste do jogo, você está fazendo a pergunta única e exclusivamente por causa dos jogos contra o Sergipe, né? E o primeiro jogo contra o Sergipe se houve um desgaste muito grande porque a gente teve um comprometimento muito forte para atacar e para defender. E por isso aquela debandada que eu falo, de uma hora para outra todos, como a gente fala aqui no nosso linguajar, arriaram a bateria e a gente teve que modificar, né? Hoje não, hoje as substituições que foram feitas no intervalo foi de caráter tático mesmo, de melhoria, né? Com a entrada do Sérgio no lugar do Patrick e com a entrada do Dione no lugar do Cláudio, migrando o Nunes para referência. Então, a sequência de jogos está sendo muito árdua, apesar de que a gente está jogando só de domingo a domingo, mas se tem o cansaço físico, se tem o cansaço mental, e junto com a nossa comissão técnica a gente está procurando diminuir esse desgaste, mas nem sempre é possível. Então, mas hoje foi um jogo de superação. Se você prestar atenção, os atletas eles acreditaram na vitória até o final e isso foi fundamental para a gente construir essa vantagem que nós construímos hoje aqui. Professor Raniele, Ademar Trigueiro, TV Borborema, parabéns pela vitória, né? O torcedor raposeiro tem sido exposto a fortes emoções. Professor, alguns atletas estiveram abaixo do que era esperado deles em todos os setores, né, ao longo da partida. Quais os erros que precisam ser corrigidos ao longo da semana para que o Campinense vá até Sobral garantir a classificação? Também queria falar sobre o aspecto emocional, né? Em determinado momento a gente observou que estava todo mundo bastante nervoso. Isso merece atenção especial durante essa próxima semana de trabalho? Primeiro, em relação a essa questão emocional, o mata-mata ele gera essa pressão, né? E eu conversei a semana inteira com eles que o primeiro mata-mata se viu como forma de adaptar a essa pressão e que a gente pudesse ser o Campinense que sempre fomos na construção de tudo que fizemos durante o campeonato. E se cria, infelizmente vai se criando algumas pressões desnecessárias que a gente procura blindar o grupo disso, como por exemplo achar que nós íamos pegar o Guarani hoje e construir uma vantagem para ir para Sobral já classificado. Isso não existe, esse tipo de cobrança, e eu, junto com a comissão e a diretoria, nós blindamos os jogadores dessa pressão. Sabíamos do grande adversário que nós estamos enfrentando. O Guarani foi o primeiro da sua chave, uma campanha intocável na fase classificatória, então não ia ser um jogo fácil. Então se cria também uma pressão de sair de Campina Grande com o jogo definido. Isso era um dos propósitos, um dos objetivos, se a coisa fluísse a nosso favor. Claro que, como você bem falou, alguns atletas não renderam aquilo que a gente espera, a gente sabe disso, eles têm a consciência, né? Mas temos o início da semana para descansar, para recuperá-los, trabalhar forte, né? Sabemos da dificuldade que vai ser jogar lá em Sobral, no calor e contra uma grande equipe, mas também sabemos que construímos uma vantagem muito favorável e trabalhar não só em cima da vantagem, mas trabalhar para ir lá fazer um jogo sólido, como sempre fizemos, em busca de fazer um resultado positivo lá dentro de Sobral. Boa noite, Raniele. Afonso Carlos, da Rádio CBN, parabéns pela vitória. Raniele, claro que você sabia que o Guarani de Sobral tem uma marcação compacta, e no primeiro tempo a gente via ali no banco de reserva, eu sei que você tentava conversar com os jogadores, ter um passo mais rápido para conseguir mais finalizações, mais jogadas criadas,
mas foi exatamente a jogada individual do Matheus Regis que definiu o jogo. Você acha que, apesar do Campinense não ter feito um jogo ruim, mas faltaram mais jogadas individuais para o Campinense conseguir mais gols, enfim, apesar de ser uma vitória muito boa e agora joga pelo empate. Obrigado novamente. Bem, Afonso, parece que nós combinamos a pergunta, porque foi o que eu mais frisei durante a semana e foi o que eu mais detalhei na noite de ontem, na análise do adversário, no complemento de análise do adversário e no dia de hoje, na pré-eleção, onde eu falava para eles que, claro, todo o movimento que nós treinamos, todas as manobras que organizamos para ser realizadas no jogo, mas ia culminar uma hora ou outra numa situação de individual, do 1 contra 1, de desestabilizar a marcação muito bem feita pelo Guarani. E foi assim na construção do primeiro gol, com o Fábio ali no canto, com o Cláudio, desculpa, ali no canto, né? E do segundo gol com o Matheus, em cima da sua característica, né, de velocidade, de ir para dentro. Então, sabíamos que essa condição do 1 contra 1 ia ser muito favorável. Mas sendo que a coisa agora se inverte. Se você olhar o jogo aqui de Campina Grande, o Sobral não deu campo para nós trabalharmos. Lá não, lá a gente vai ter campo para trabalhar, porque eles vão ter que sair para jogar, para tentar a busca pelo resultado. E cabe a nós explorarmos esses espaços que eles vão nos proporcionar para que a gente faça um grande jogo lá e volte com a classificação.